E no vídeo de hoje eu falo para vocês sobre dois assuntos muito importantes que têm impactado muito a vida de quem está no processo de aplicação de vistos para morar legalmente em Portugal. Estou falando sobre a greve nos consulados e também sobre diversas mensagens, notificações de intenção de indeferimento que estão sendo apresentadas pelo consulado português para esses imigrantes, pelo consulado e pela VFS. Então nesse vídeo eu venho explicar para vocês sobre esses pontos e trazer algumas informações que vão te ajudar sobre esse processo de aplicação de visto e de morar legalmente em Portugal. Quer ficar por dentro desse assunto? Assiste esse vídeo aqui até o final. Eu estou te esperando depois da vinheta. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Direito Além das Fronteiras. Eu sou Luiz Henrique, sou advogado de imigração e no vídeo de hoje eu te falo sobre dois pontos muito importantes para aplicantes de visto que pensam em morar legalmente em Portugal. A gente sabe que o visto é o caminho adequado para quem pensa em morar legalmente no país e por isso muita gente tem se preparado, se planejado, feito a sua aplicação e dois pontos criaram ali muitos medos nesses imigrantes. Primeiro, em relação à greve no consulado. Gente, para quem não sabe, no mês de março, o consulado português no Brasil, todos os consulados, entraram em greve. Eles estavam buscando ali um reequilíbrio dos seus salários e também fazer ali uma cotação do euro, do câmbio, a R$6 pelo menos. O salário dos servidores dos consulados estava ali estabelecido com um câmbio de 2 e tanto, um câmbio fictício. Então isso estava ali trazendo prejuízos bem grandes para esses servidores. Então eles estavam buscando um reequilíbrio salarial e também colocar o salário deles em euros com um câmbio de pelo menos R$6. A gente sabe que o euro já passou a casa dos R$6 tem muito tempo. Então eles estavam sendo prejudicados de fato em relação a isso. Eles estavam buscando, reivindicando esses direitos e por isso entraram em greve no mês de março. Contudo, entretanto, todavia, essa greve durou 16 dias no mês de março e finalizou no dia 27. Ou seja, formalmente, nesse momento, não há greve consular. Desde que finalizou a greve, está tendo conversa entre o sindicato e o governo de Portugal para que eles consigam ali chegar no meio termo. Já tem uma portaria definindo que o salário vai ser na casa com um euro a R$6 a partir do ano que vem. E o consulado português no Brasil quer que isso aconteça desde já e que haja também um acordo em relação a esse reequilíbrio desde 2023. Então, dessa forma, já estão caminhando para um acordo. O fato de o consulado ficar em greve atrapalha muito o governo de Portugal, porque muitas taxas consulares não são recolhidas, não só de vistos, mas também de cidadania, de processo de casamento, dificulta muito a vida, por exemplo, de um português que mora no Brasil. E pronto, e agora em maio a gente vai ter eleições. Então você imagina se o consulado português entra em greve na época da eleição e os portugueses não conseguem votar. Isso seria de fato um caos, né, gente? Então eu imagino que eles vão chegar num acordo para que não haja mais greve futura. Nesse momento, não há greve. Se porventura a gente tiver notícias em relação a isso, claro que a gente vai trazer aqui para vocês. Mas nesse momento, fiquem tranquilos, não há greve. Se vocês acompanharem, inclusive, desde o começo do mês de abril, final do mês de março mesmo, a gente já teve uma enxurrada de vistos aprovados, todos com agendamento. Então, fiquem tranquilos que nesse momento o consulado está trabalhando normalmente e está analisando os processos. E sobre essa análise tem um ponto muito importante que eu quero falar para vocês. Mas antes disso, se você já está gostando desse vídeo e quer apoiar o nosso trabalho, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse conteúdo com alguém que você sabe que quer morar legalmente em Portugal, porque dessa forma você vai ajudar o YouTube a entender que esse aqui é um conteúdo de qualidade e vai ajudar a levar nosso trabalho para outros imigrantes que também pensam em morar legalmente em Portugal. Quando você ativa o sininho, você vai estar avisando o YouTube que você quer receber tudo que a gente posta em relação à imigração. A gente traz aqui conteúdos semanais sobre a imigração, sobre o processo de pedido de visto, dicas fundamentais, comentando notícias. Então isso costuma ajudar muitos imigrantes. Então para você ficar por dentro de tudo, já também ativa o sininho que sempre que a gente postar vídeo novo você vai receber notificação. Então vamos prosseguir para outra parte do que eu queria conversar com vocês. Durante o processo de aplicação do visto, é muito importante que você esteja preparado psicologicamente e emocionalmente para saber como agir em cada fase, em cada etapa desse processo. Porque durante a análise pode acontecer de o consulado pedir esclarecimentos, colocar ali uma carta de intenção de indeferimento do teu visto e por isso você precisa estar pronto para saber como agir. Durante esse processo de pedido de visto, a gente precisa recapitular um contexto que não tem culpa nenhuma o aplicante, e sim a VFS e o consulado. Vocês devem lembrar que antigamente você tinha manifestação de interesse, então muitos dos imigrantes viajavam para Portugal para se regularizar já estando no país. Eu diria que 60% ou mais dos imigrantes brasileiros que viajavam para Portugal com esse objetivo de morar
entravam sem visto e buscavam essa manifestação de interesse. E em junho de 2024, o governo de Portugal acabou com a manifestação de interesse. E dessa forma, o pedido do visto virou algo obrigatório para esse imigrante que quer chegar no país pela porta da frente. Então, aumentou muito o fluxo de pedidos. E, consequentemente, a VFS e o consulado não conseguiram dar conta desse aumento de pedidos da forma correta. Então, muitos processos começaram a demorar demais. A gente tinha a VFS de São Paulo, o Consulado de São Paulo, como um dos mais rápidos de todos, mais claros nas comunicações. Rio de Janeiro é a mesma coisa. E esses consulados começaram ali a não dar conta, a demorar 6 meses para dar uma resposta de pedido de visto. E acontece o seguinte, a conexão entre a VFS e o consulado não é nada boa. Então, muitas vezes, você apresentou um documento e a VFS fala, faltou aqui a reserva de hospedagem. Mas claro que você fez a reserva de hospedagem. Ou então, faltou a comprovação financeira. Mas é claro que você juntou a comprovação financeira. Mas a VFS, por desatenção, por falha nos processos, acabou perdendo o documento. E acontece que essa demora faz com que, quando o processo chegue ao final para ser analisado pelo consulado, tenha alguns vícios, tenha alguns problemas, alguns déficits que deveriam ter, alguns documentos que deveriam ser apresentados, mas já não estão mais condizendo com a realidade. Vou dar um exemplo para vocês. Recentemente eu tive um cliente que entrou em contato, que recebeu essa intenção de indeferimento, que havia aplicado visto em novembro de 2024, recebeu essa intenção de indeferimento em abril de 2025. Então, na época, o salário mínimo de Portugal era 820 euros. Na época, a reserva de hospedagem que ele apresentou tinha ali validade, mas 6 meses depois já não é mais a mesma coisa, já não é mais a mesma realidade. Então, o consulado vai lá e solicita a atualização dos documentos. Só que essa atualização de documentos, infelizmente, muitas das vezes, que tem acontecido bastante, é através de uma intenção de indeferimento falando que os documentos solicitados não foram apresentados. E quando o imigrante recebe essa comunicação, fica sem entender nada. Não me solicitaram nada, não entraram em contato, nem VFS, nem consulado, e agora pedem, informam que vão indeferir, que vão negar o meu visto porque eu não fiz a juntada dos documentos solicitados, sendo que não foi solicitado nada. Então, se chegar para você essa intenção de indeferimento, o que você precisa fazer? Bom, primeiro você precisa analisar o teu processo e buscar entender daqueles documentos que você apresentou, quais estão provavelmente desatualizados. Será que a tua comprovação financeira, que naquele momento que você aplicou o visto era um valor e o euro subiu muito, ou aumentou o salário mínimo de Portugal? Será que é em relação à tua hospedagem, que você pegou e apresentou uma reserva cancelável e gratuita que já expirou, que não está mais válida, e talvez seja o caso de você apresentar uma nova? Ou então se você juntou uma carta convite. As regras de preenchimento e apresentação de carta convite mudaram de 2024 para 2025. Então existem alguns pontos que você precisa analisar e entender quais são os documentos que você deve apresentar. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre um cliente que fez a aplicação do visto e recebeu uma notificação parecida e como foi que a gente procedeu ali nessa aplicação. Vou deixar para vocês aqui o card, como a gente atendeu essa demanda do consulado. Então é muito importante que você faça uma análise e entenda o que pode estar desatualizado e apresente novamente para que dessa forma você consiga ter o teu processo tendo prosseguimento para ser aprovado. Mas tudo isso é em razão desse contexto que eu apresentei para vocês, de uma demanda muito grande, falta de capacidade do consulado da VFS, comunicação errada da VFS e do consulado e um tempo muito grande para analisar um pedido do visto que, infelizmente, acabou enfrentando uma greve. Então, dessa forma, você, imigrante, precisa se planejar emocionalmente, psicologicamente. Eu sei que é muito difícil, você se prepara para esperar 90, 120 dias e às vezes passa disso, muitas vezes a pessoa já vendeu alguma coisa, já, assim, organizou a vida toda para emigrar e está só esperando o visto. Isso traz problemas muito grandes, eu entendo perfeitamente, mas faz parte desse processo para Portugal. Infelizmente, os processos têm demorado mesmo e você precisa estar pronto para esperar e saber como agir em cada etapa. Nesse vídeo eu quis trazer aqui para vocês explicações em relação ao consulado, sobre essa greve que finalizou no dia 27, sobre as tratativas que estão tendo entre a entidade sindical e o governo de Portugal, para que eles possam chegar num consenso e assim a gente não tenha mais greves esse ano, e também explicar sobre essa intenção de indeferimento, o que é importante que você precisa analisar exatamente sobre a atualização de documentos que possivelmente já estão desatualizados desde quando você realizou a aplicação do seu visto. Então, meus amigos, a gente está aqui para tentar ajudar vocês nesse processo migratório.
Nós temos vídeos completos aqui no canal sobre a aplicação do visto, sobre como fazer, dicas, documentos, quanto você vai gastar, como você deve se preparar, como você deve se planejar em relação às datas para que você tenha um processo migratório de sucesso. Se você quiser um atendimento personalizado, uma equipe para cuidar desse planejamento migratório para você, você pode entrar em contato com a gente, com o Direito Além das Fronteiras, que a nossa equipe vai te ajudar a fazer tudo da melhor maneira possível, com previsibilidade e segurança. E dessa forma você poder entrar legalmente em Portugal com o objetivo de morar. Manda mensagem, é o primeiro link aqui na descrição para que eu possa participar desse planejamento de morar legalmente em Portugal. Gostou desse vídeo? Comenta aqui, eu quero saber a tua opinião. Recebeu essa intenção de indeferimento? Estava com medo do consulado ainda estar em greve? Eu quero saber o que você está pensando. Deixa teu like, se inscreve aqui no canal, já estou esperando o próximo vídeo. Até mais!